Olá pessoal, mais uma vez estamos aqui para mais uma aula de Direitos Humanos e Desenvolvimento Humano. Nós tivemos a segunda atividade nossa referente à nossa segunda nota. Em breve a nota estará disponível para todos vocês. Hoje daremos continuidade, mas ao mesmo tempo iniciaremos uma nova fase da disciplina, a última unidade, a terceira unidade. Iniciando hoje com uma perspectiva mais voltada para a execução, não é, de todas essas convenções, declarações que nós vimos algumas, né? Mas assim, não vamos ver todas aqui porque fica muito cansativo, né? Muito cansativo, repetitivo e assim, nós vimos aqui a convenção sobre eliminação de qualquer tipo de preconceito de raça, de gênero, vimos a questão da igualdade em geral, de forma lato sensu, mas aí poderíamos falar de direitos humanos e saúde, direitos humanos, economia e implicações para a saúde, já que estamos aqui num processo ainda de pandemia, direitos humanos e desigualdade social de forma lato sensu, direitos humanos, água e saneamento, direitos humanos e deficiência, direitos humanos e gênero, direitos humanos e raça, saúde global e agenda 2030 e objetivos de desenvolvimento sustentável, também é um tópico interessante, tá certo? Então é muito importante, todas essas dimensões que nós estamos falando aqui são extremamente importantes, essenciais. Mas hoje, para o dia de hoje especificamente, nós vamos começar a tratar sobre a execução de todas essas políticas, né? Até o final da disciplina voltaremos em alguma medida a um desses tópicos ou iniciaremos um tópico que não abordamos especificamente como saúde, acesso à água e saneamento. Nós vamos falar em algum momento até o final, uma vez que nós estamos tratando aqui de direitos humanos, não é? E desenvolvimento humano. E se estamos falando de direitos humanos e desenvolvimento humano, precisamos realizar isso de fato, tornar isso concreto, efetivamente, palpável, para que as pessoas na ponta tenham acesso aos serviços. Porque tudo isso que nós estamos falando podem se traduzir em coisas palpáveis. Passa pelo respeito, pela dignidade, por fatores subjetivos, mas ao mesmo tempo por fatores objetivos. Não sei se vocês compreendem. Fatores objetivos eu quero dizer que são coisas mais palpáveis, mais concretas, onde a pessoa vai e tem direito a uma escola, tem direito a um posto de saúde, tem direito a um médico, tem direito a água, saneamento na sua casa. Não é só o fato de não ser discriminado, de ser respeitado de forma igual, mas que essa igualdade seja concretizada. Isso é muito importante. Nós falamos em algum momento das aulas passadas que não são suficientes apenas os direitos civis e políticos. São importantes ainda. Precisamos cada vez mais reafirmá-los, mas é preciso investir nos direitos sociais, concretizando, certo, os direitos humanos, os direitos fundamentais. Importante dizer que essa igualdade não está dada, repetir, novamente, que essa igualdade não está dada, essa dignidade humana não está dada, ela precisa ser lutada, ela precisa ser assegurada por nossos esforços e em busca de uma reafirmação desses direitos efetivamente. Isso se traduz em políticas públicas. Nós vamos ver isso agora, Vou projetar para vocês o slide, ver se está disponível aqui. Está disponível. Bom, hoje o tópico nosso vai ser políticas públicas e direitos humanos. Então, como vocês ouviram agora há pouco, eu falei que nós abordamos diversos tópicos aqui. Alguns tópicos nós podemos abordar ainda até o final, mas ficaria muito cansativo aqui falando só das convenções, demonstrando as convenções, mostrando, e vocês viram que os escopos são parecidos. Vimos aqui a Convenção de Eliminação de qualquer tipo de preconceito de raça, qualquer tipo de desigualdade contra a mulher. Nós vimos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Nós vimos que o escopo sempre está versando sobre a igualdade.
a igualdade. Agora, essa igualdade precisa ser concretizada em termos de políticas públicas. Políticas públicas é justamente a ação do Estado em busca da concretização de certas necessidades da sociedade. Não é? No caso aí, direitos humanos são uma necessidade da sociedade porque versa sobre a provisão de serviços, necessidades essenciais para a sobrevivência, a manutenção em sociedade. Então, uma discussão relevante para nós, que nós tocamos isso no início do nosso curso, né? E vamos relembrar aqui, qual a importância do Estado e o que significa o Estado. Isso é central na discussão de políticas públicas, porque essa importância das políticas públicas vem acontecer justamente no século XX, principalmente, com o desenvolvimento do constitucionalismo, com o desenvolvimento da administração pública, com a busca de maior eficiência da administração pública, uma administração pública mais assertiva, mais focada, uma administração pública mais sensível às questões sociais, principalmente. Então, o papel do Estado sempre foi no sentido e se aprimorou na direção da concretização dos direitos fundamentais, principalmente. Apesar de todo o processo, a despeito de todo o processo de globalização, o Estado se reafirmou como última trincheira de concretização dos direitos do cidadão, dos direitos básicos do cidadão. Então, a importância do Estado reside aí, na reafirmação, na confirmação dos direitos do cidadão, dos direitos fundamentais do cidadão. Aí reside a principal função, importância do Estado. Então, o Estado significa isso, principalmente proteger, fazer, atender o bem comum, tá certo? Atender o bem comum. E aí o Estado é um dos atores que agem nesse cenário de concepção de políticas públicas. O Estado busca conceber essas políticas públicas. Só que isso vem sendo desenvolvido ao longo do tempo, aprimorando-se, certo? Sendo aprimorado à medida que a administração pública também evolui. Este é um processo paralelo à evolução da administração pública, considerando que o Estado seja e é uma criação moderna, é um produto da modernidade e assegura essa modernidade, sem dúvida alguma, né? Então, o Estado é uma criação moderna. Uma criação moderna. O moderno constitucionalismo vem dar suporte ao Estado, a esse Estado protetor, este Estado protetor da administração. O moderno constitucionalismo dá suporte a esse Estado protetor, garantidor, né? Esse Estado provedor, mas ao mesmo tempo um Estado que é cobrado efetivamente, né? Deixa eu ver se o som aqui está funcionando. Vou verificar, porque no modo que eu estou aqui eu não consigo ver se o som está funcionando. Eu não tenho retorno aqui do meu som no meu computador, mas está funcionando perfeitamente. Não acredito para vocês também. Tá certo? Então, o Estado, na verdade, ele busca garantir, através da própria Constituição, sua atuação. Sua atuação como aquilo que provê as políticas públicas, principalmente ali na segunda metade do século XX, século passado, buscando providenciar essas políticas no sentido de concretizar os direitos. Entretanto, havia estruturas semelhantes ao Estado moderno em outras épocas passadas, é verdade. Nós podemos dizer que existia uma força, existe uma estrutura focada nos interesses de grupos, nos interesses do governante, né? Mas não uma estrutura focada em políticas públicas. Isso é muito, muito moderno, muito contemporâneo, né? Moderno para contemporâneo. As políticas públicas vêm ganhar uma força
principalmente no final da década de 1970 para a década de 1980, e hoje estão consolidadas como uma forma, certo, de ação do Estado efetiva, focada, assertiva, no sentido de providenciar, concretizar os direitos. Você pode falar de qualquer outro tipo de estrutura, de força, de poder, que faz às vezes, ou fazia às vezes, uma estrutura superior de dominação, a exemplo do Estado, parecido com o Estado, semelhante com o Estado, mas que não era o Estado como nós conhecemos hoje, um Estado democrático. O Estado é como se fosse uma caixinha onde você pode inserir o que você quiser. O Estado pode ser totalitário, o Estado pode ser absolutista, no sentido de ditatorial, no sentido de querer cumprir a vontade do governante, fazer o que ele quer, da forma com que ele quer, porque ele não se importa com as instituições, ele não quer saber de instituições, porque o rei é ele, a lei é ele, e a ele nós devemos obediência. Não é assim que funciona com alguns modelos de governos, e aí é um modelo de governo que dá conteúdo ao Estado, e o Estado pode ser democrático, menos democrático, não é? Pode ser absoluto, pode ser totalitário. Mas o que nós vemos como um grande avanço da civilização moderna é um Estado que tem a liberdade em seu centro irradiante de interesses, tá certo? Então, qual o papel dessa estrutura? Liderar o povo, organizar o povo, submeter o povo, tá certo? Estabelecer normas para a sociedade, estabelecer um império sobre um território, prover vantagens aos cidadãos, vantagens no bom sentido, não vantagens no sentido mais deletério da palavra, mais voltado para a corrupção, certo? Para o tráfico de influências. Prover o bem-estar, como eu falei, o bem comum, exercer o poder sobre a sociedade. São funções, aliás, finalidades que o Estado tem, dentre várias outras. Então, a mudança da feição do Estado fez com que as questões sociais entrassem na pauta dessa estrutura. Então, no momento que as questões sociais ingressam na pauta da estrutura do Estado, aí vem os direitos humanos como direitos fundamentais, essenciais, os compromissos internacionais estabelecidos, por exemplo, por países como o Brasil, que necessitavam ser cumpridos efetivamente. Então, era necessário encontrar uma saída pragmática para dentro do país efetivamente se cumprir aquilo que foi objeto de compromisso, certo, internacional estabelecido por países como o Brasil. Então, o estado de bem-estar social, o welfare state, é uma forma também já inicial, já embrionária, certo, do cumprimento de direitos fundamentais, direitos básicos, direitos previdenciários, direitos de assistência social, certo? Direitos à saúde, direito à saúde. Né? Então, isso tudo já começa a povoar o ideário da administração pública, da administração, certo, dos governos, aí já no século XX. As políticas sociais inseridas nas constituições modernas fazem parte de um leque teórico maior, o das políticas públicas de um Estado. Né? Isso tudo é incorporado a esse ideário das políticas públicas estatais. Tá certo? Nós vamos ver, não é, mais à frente, que essas políticas públicas admitem não só a atuação do Estado, à medida que o Estado vai, digamos assim, se racionalizando, certo? Se complexificando e ao mesmo tempo ganhando outras estruturas, você vai permitindo também a participação de outros atores fundamentais no processo de discussão da agenda, formulação da agenda e posterior formulação de políticas públicas, tá ok? Então a política é uma forma de praxis humana, como dizia Norberto Bobbio, tá certo? Digamos assim, é o patamar mais elevado, digamos assim, da nossa civilização. A política é boa, a política em si, a política com P maiúsculo, como se fala no jargão da política comum, a política com P maiúsculo, ela é uma política que visa justamente pensar o bem comum, ou pensar como fazer chegar à população aqueles direitos que estão garantidos na lei. Os direitos, os programas estão na lei. O nosso maior programa social está na própria Constituição Federal de 88.
Não é preciso inventar a roda, está lá. A gente precisa fazer com que aquilo chegue na ponta, chegue no destinatário final. Então, é a praxis humana, é a prática humana, é onde você vai dizer, olha, a igualdade está se materializando efetivamente. Então, política que vem de políticos, de polis, o que é urbano, público, civil e social, a vida em comunidade está se realizando e vai se realizando cada vez mais através da política. Então, a política, essa arte do contraditório, da discussão, da formulação de ideias que possam se transformar em algo concreto, isso é fundamental e é benéfico para a sociedade. O que não é benéfico é a política que é deletéria, que visa justamente corromper as pessoas, que visa o interesse de governantes, que visa fazer a vontade de uma ou duas ou grupos de pessoas. É fundamental nós pensarmos nisso. Então, e a política pública acaba se conformando e se desenhando como uma área, né? E como uma área um campo de estudo que atua muito na arte ou ciência do governo, efetivamente. Isso vai se delineando, se desenhando como estudos de políticas públicas, um campo de estudo em políticas públicas, efetivamente, advindo da política. Então, o sentido de política amplia-se, lançando seus tentáculos para o estado do espaço de poder. O conceito de política está vinculado ao de poder, efetivamente. E aí, veja, o sentido aí é extremamente salutar. Não é o sentido de poder para subjugar as pessoas, certo? É para fazer cumprir o pacto que foi desenhado. O pacto que, modernamente, é conhecido através da Constituição. A Constituição é esse pacto, tá certo? A Constituição. Para além dessa Constituição, você tem as convenções, os tratados internacionais que são incorporados e que podem ser incorporados, que nós vimos nas aulas passadas, ao ordenamento jurídico interno, e isso vai se transformar em fases, em atos concretos de planejamento para a concretização desses direitos efetivamente. Então, no contexto atual, a política pode ser entendida como um conjunto de procedimentos que expressam relações de poder e que se orienta à resolução de conflitos no que se refere aos bens públicos. Então, a política busca resolver conflitos, não é a arte de fazer conflitos. Muitas pessoas entendem que é para fazer conflito. Isso é fazer política. Fazer política é provocar a dissolução, a briga, o conflito e até mesmo as vias de fato. E não é política isso não. Isso não é política. Política é buscar justamente dirimir os conflitos. Dirimir os conflitos. É a arte da conversa, é a arte da diplomacia, é a arte da conjugação de interesses, de buscar o consenso, por mais dificuldade que se tenha de aceitar a ideia do outro, buscar um consenso, um meio termo. Certo? É a forma de se ter a resolução de um conflito sem empunhar armas, sem a necessidade de dar um tiro. É através da política. Por isso que eu falei lá atrás que política é o ápice da nossa civilização. Não é a degradação da nossa civilização, e sim a politicagem. A politicagem pode ser a degradação da política, efetivamente. Não é? Então, expressam relações de poder numa nuance muito mais voltada para evitar os conflitos, buscar realizar o bem comum, efetivamente, os interesses da maioria da sociedade, o interesse público, certo? Que a administração pública deverá cuidar, deverá tutelar, deverá proteger, deverá realizar. Então, a política nos possibilita resolvermos conflitos de uma forma pacífica, sem problemas, tá ok? Então, a política é importante, sem dúvida alguma. Precisamos enxergar essa importância. Então, primeiro, as sociedades contemporâneas caracterizam-se não apenas pela diferenciação social, mas também por identidades e visões de mundo específicas sobre questões como desenvolvimento e bem-estar, por exemplo. Direito ao desenvolvimento. Nós estamos numa disciplina que, vamos agora na parte final, nos aprofundar na discussão de desenvolvimento. Eu falava no início da aula de hoje que um tópico importante é direitos humanos e desigualdade social. Desigualdade social proporcionada por um desenvolvimento que visa apenas o crescimento.
não visa o desenvolvimento das necessidades humanas, necessidades básicas. Muitas vezes, famílias não possuem o que comer, não possuem acesso à água, não possuem acesso a saneamento, não possuem acesso à saúde, que é o básico para se ter ali um indivíduo dignamente considerado, para que a dignidade humana daquela pessoa seja efetivamente considerada, não seja apenas palavras, apenas esteja depositado no âmbito da teoria, de forma alguma. Então, as sociedades contemporâneas caracterizam-se não apenas pela diferenciação social, mas também por identidades e visões de mundo específicas sobre questões como desenvolvimento e bem-estar, por exemplo. 2. Seus membros têm expectativas diferentes sobre a vida em sociedade, na medida em que suas ideias, valores, interesses e objetivos se distinguem. Então, a política vai tratar de colocar tudo isso aqui, nessa caixa, imaginemos uma caixa, e dali tirar as prioridades, sacar dali prioridades que serão eleitas para efetivamente poderem ser realizadas. Posso dizer, sem sombra de dúvidas, que não dá para realizar tudo. Não dá para realizar tudo. Né? Ao longo da história, verificou-se que muita coisa avançou e muita coisa ficou para trás. Certo? Países como o nosso, que a gente vê a miséria aumentando, a desigualdade social aumentando, crescendo, e a gente precisa ter ações rápidas, claras, assertivas, e modelos de desenvolvimento que visem justamente a igualdade das pessoas e não simplesmente concentrar riquezas. O que é que nós vemos no momento da pandemia? Uma maior concentração de riquezas, certo? No mundo inteiro. No Brasil, o número de riquezas na mão de poucos aumentou, a quantidade de riqueza na mão de poucas pessoas aumentou, as fortunas aumentaram no nosso país, certo? E a diferença social aumentou consequentemente. Isso é desigualdade social, certo? Nós temos que buscar interesses que abranjam a maior parte da população, certo? O interesse comum da população. A natureza complexa das sociedades contemporâneas implica conflito, não só de objetivos, fins, mas também dos modos de atingir esses fins, meios. Como vamos atingir esses fins, efetivamente? Estou aí a falar de políticas públicas, tá certo? Onde a gente busca efetivamente atingir determinadas finalidades, moldar o tipo de finalidade que nós queremos. Nem tudo vale a pena. Nem tudo pode ser realizado pela política. Nem tudo pode ser realizado pelo poder público. E a gente precisa escolher aquela história da caixa, onde você tira as prioridades. A gente precisa escolher as prioridades certas, que possam atingir de cheio e diminuir a desigualdade social, principalmente. Então, quarto ponto, há, grosso modo, duas formas de resolver os conflitos. Pela força, coerção, repressão, já que o monopólio da força está com o Estado, certo? Mas quando há um devido processo legal, ou pela ação política, pela força, pela ação política. Nós temos a conjugação dessas duas dimensões no escopo do Estado. Então, esta luta tem como características principais a ação coletiva, baseada na diversidade de perspectivas sobre fins e meios, a necessidade de aceitação da decisão alcançada e o caráter impositivo da decisão coletiva, o enforcement of the law. Então, a força da lei. Então, a necessidade de aceitação da decisão alcançada, foi feita pela maioria, foi feita por quem recebeu a delegação do povo para resolver e tomar a decisão final, certo? E a decisão coletiva teria força impositiva, o enforcement of the law, a força da lei, certo? Então, a política é exercida quando um poder tem a capacidade de influenciar, de fazer sua influência ser respeitada. Alguém a fazer algo que, de outra forma, ele ou ela não faria. Robert Tal. Então, a política se coloca como certo, a realização de um determinado poder, certo, que está legitimado, que deve estar legitimado, tá certo? E aí você sempre vai ter o que essa figura que está na tela representa, o homem contra o homem, e a política tentando justamente de mitigar, diminuir, certo, os efeitos desse conflito. Os efeitos desse conflito precisam ser efetivamente diminuídos, mitigados, efetivamente. Certo? E o homem também que puxa o homem, e há aquela busca, certo, por puxar, e um puxa para um lado, um puxa para o outro, certo? Mas a política tem que moldar esse movimento.
tem que moldar esse movimento, de modo que o direcionamento desse movimento não seja um contra o outro, ou um puxando em posição oposta, em direções opostas, na verdade. E a gente tem que ir em paralelo, buscar puxar para um lado só, certo? E tentar resolver os interesses da maior parte da população. Então há diversas formas de poder, né, do homem sobre o homem. O poder político é apenas uma delas. O poder político é apenas uma delas, digamos assim, é o ápice da nossa civilização, é o modo mais pacífico de resolução dos conflitos. O que me chama a atenção no poder político é a possibilidade de resolução de conflitos de forma concreta, pacífica, sem dar um tiro, né? Como destaque, podemos verificar a compreensão de Weber sobre poder, né? Compreende o poder como dominação. Agora, uma dominação suportada por uma burocracia estatal, suportada por um poder legítimo, efetivamente, né? E que ele chamava de poder carismático, tradicional, legal, racional, né? A figura do líder expressava o carisma, poderia expressar a figura da tradição, pode expressar a figura legal, racional, ou seja, aquela legitimação expressa na lei, quem vai exercer o poder. Mas o poder giraria em torno dessas três dimensões, conforme estabelecia Weber. O modelo legal racional fundamenta o modelo de Estado moderno baseado na burocracia, né, carismático baseado na figura do líder, e o tradicional baseado na hereditariedade, na tradição. Né? A lei baseia o modelo legal racional. Como se fosse ao vivo aqui, né? Estou tomando água, sem nenhum problema. Estou só gravando aqui a aula. Então, carismático baseado na figura do líder, tradicional baseado na hereditariedade da tradição. Então, o poder acaba implicando em obediência de um grupo. Alguém obedece, porém, cuidado. É preciso perceber que tal obediência pode advir do modelo ou do mero reconhecimento da autoridade. Então, eu reconheço a autoridade, ou eu sou obrigado a reconhecer essa autoridade e tenho que obedecer, tá certo? O Estado surge de um processo histórico que apontava para uma nova estrutura a serviço de alguns interesses. Agora, é necessário perguntar de quem são os interesses. Esse é o ponto que a administração pública sofre uma grande inflexão aí nesse ponto, porque ao estabelecer de quem são os interesses, você estabelece um roteiro de atuação dessa administração pública, consequentemente. Certo? Se eu vou servir aos interesses da população, os interesses da coletividade, é um roteiro. Se eu vou servir os interesses do governante, é outro roteiro. Mas o roteiro que a administração pública, pelo menos de forma retórica, busca seguir é o interesse da coletividade. O Estado moderno advém de uma tendência de concentração de poder no final da Idade Média, né? Então, quando surgiu efetivamente o Estado? O Estado surge lá na Itália, aí você tem um modelo francês e um modelo inglês, que acaba sendo replicado em toda a Europa e no mundo ocidental, tá certo? Esse modelo de Estado. Então, o Estado passa a concentrar o poder e, consequentemente, o monopólio legítimo da coerção, o monopólio da violência. O Estado moderno se constitui de um conjunto de instituições públicas que envolve múltiplas relações com o complexo social num território delimitado. Eu gosto muito dessa definição, né? O Estado moderno se constitui de um conjunto de instituições públicas que envolvem múltiplas relações com o complexo social num território delimitado. Então, você tem instituições públicas que dão suporte ao Estado e que concretizam aquele Estado que você não vê. E aí, aquelas instituições vão estabelecer uma relação com a sociedade, efetivamente. Aonde? Num determinado território. Aí você tem um Estado estabelecido, digamos assim. Houve a organização burocrática do Estado, mas também o reordenamento jurídico da sociedade com o reconhecimento dos direitos do cidadão. Então isso foi extremamente importante porque daí surgem outras finalidades para o Estado. A finalidade de concretizar o bem comum. E que bem comum seria esse? Quem diria que bem comum seria esse? O próprio Estado, legitimado na sociedade. Então, quais são os fatores que indicam o bem comum do cidadão?
Então, saúde, educação, previdência, assistência social, tudo isso vem a reboque das constituições do México, a Constituição do México, a Constituição alemã, que influencia a nossa Constituição no século XX, não é? E a quebra da Bolsa de Nova York foi um fato muito importante, porque trouxe miséria para a população, trouxe a bancarrota para os Estados Unidos e viu-se que havia necessidade de um New Deal, de um novo acordo, de um novo pacto social em busca do cumprimento do bem-estar social. Não é? Havia necessidade de se ter um colchão social, certo? Para amortecer os impactos da fúria liberal. Né? Então, o Estado liberal ele não guarnecia os interesses da maior parte da população. E havia o crescimento de uma elite capitalista, que crescia a olhos vistos em detrimento da maior parte da população que crescia em miséria, efetivamente. Então essa organização burocrática do Estado deu origem ao que nós conhecemos hoje como administração pública. Não é? Então nasce o Estado de Direito, desse ordenamento. Então o Estado de Direito era importante. O Estado de Direito é um modelo de Estado que visa justamente eliminar totalmente o arbítrio, eliminar tentativas nazistas ou nazifascistas de estabelecer o poderio, a dominação estrita de um governante, o cumprimento de necessidades de alguém e não da coletividade. Então o Estado de Direito vinha a necessidade de se estabelecer o império da lei, certo? O império da lei não para satisfazer o governante, certo? Mas para eliminar qualquer tipo de arbítrio, tá certo? Estado de bem-estar social, welfare state, fundamental para dar conteúdo a esse Estado de Direito. O Estado passa a ser mediador de demandas, mediador das demandas da sociedade, tá certo? Que demandas são essas? Demandas são entradas. E essas demandas, elas devem ter algumas saídas. As entradas, os inputs que formalizam e formatam a agenda, né? Essas demandas acabam se concretizando em políticas públicas que acabam dando saída, certo, a soluções né? Essas saídas são outputs, são soluções para os problemas da sociedade, tá ok? Portanto, o Estado não deve ser uma estrutura monolítica, né? Ela é entrecortada de instituições e ali cabe diversas necessidades. É preciso fazer um filtro, ter-se um filtro para efetivamente se cumprir as necessidades. Então, o governo compõe o Estado. O governo não é o Estado. É importante fazer essa separação. Eu acho que há muita confusão, né? No contexto atual do Brasil, há muita confusão entre governo e Estado. Né? Há pessoas aí que estão confundindo governo com Estado. O Estado ele permanece, ele perdura por séculos e séculos, enfim, amém. O governo não, o governo é transitório. O governo tem um mandato de 4 anos e a cada 4 anos ele se renova, podendo-se ter uma reeleição ou não. Eu sou contrário, totalmente contrário à reeleição. Eu acho que ela não favoreceu em nada o aprimoramento da nossa democracia. Okay? Não tem sido uma boa experiência a experiência da reeleição no Brasil. Então o governo compõe o Estado, conjunto de indivíduos que orientam os rumos da sociedade, pois ocupam posição na cúpula do Estado. Então o governo está ali em transição. Está passando. O Estado não passa. Tá certo? Então, o governo é legítimo e institucionalizado ou pode ser autoritário. Né? Por isso que eu disse a você, o Estado é uma caixinha onde cabe tudo. Cabe o nazismo, cabe o fascismo, cabe a ditadura, né? Cabe um regime democrático. Tá certo? Então, os governos, para atender às demandas e interesses da sociedade, operam por intermédio de sistemas complexos de tomada de decisão que se dividem entre definição da agenda, formulação, implementação e avaliação do programa, além da decisão sobre o futuro da política ou o programa. Então, isso aqui é central para a nossa disciplina. Como é que os direitos humanos, ou a pauta dos direitos humanos, vai ser realizada? Primeiro, depende modernamente das constituições. Segundo, depende dos governos, da agenda dos governos. Os governos precisam eleger. E veja, isso é uma faculdade ou uma obrigatoriedade dos governos? A julgar do que temos hoje como sistema internacional de proteção
dos direitos humanos é algo obrigatório. Não se trata de escolha do governo mais. Nós vimos nas aulas passadas que muitas normas humanitárias internacionais que eram tratados foram incorporados, certo? Como norma no nosso ordenamento jurídico. O que é que significa isso? Significa que o Brasil, enquanto gestão pública, enquanto administração pública, não tem mais como escolher. Se trata efetivamente de algo obrigatório. Então, os governos, para atender às demandas e interesses da sociedade, operam por intermédio de sistemas complexos de tomada de decisões, que se dividem entre definição da agenda, formulação, implementação e avaliação do programa, além da decisão sobre o futuro da política ou programa. O que vai ser feito? Em curto, médio e longo prazos. Então, o governo pode ser um governo by policies, governo impulsionado pela política, um government by law, impulsionado pela legalidade, ou um misto dos dois, na verdade. Então, o governo caracterizado pelo government by policy, pelo government by law, pela lei e pela realização de políticas. O governo é um caldeirão de problemas, soluções, domínios, coalizões e empreendedores capazes de transformar estes ingredientes numa sopa minimamente coerente. Isso para mim traduz muito, sintetiza muito o que é o governo. Um caldeirão de interesse, a sociedade tem tudo. E a capacidade de um governo, ou de um governo e de um governante, é a capacidade de interagir com essa pluralidade de interesses e eleger prioridades e convencer a população que isso é prioridade. Isso aí é o talento que nem todo governante possui. Entretanto, torna-se imprescindível o gestor público compreender o Estado inserido no processo de globalização. Não estamos isolados. Não somos uma ilha. Não somos meramente um Estado-nação. Fazemos parte de uma comunidade planetária. Então, torna-se importante compreender o processo de globalização. E esse processo de globalização tem se demonstrado como um processo que está aumentando o fosso de desigualdade na humanidade. Esses processos de globalização, na verdade, são marcados por fluxos exacerbados. E principalmente fluxos agora, nesse século XXI, principalmente essa quadra agora do século, nesse anos 2020, 2010, 2020, nós temos um processo exacerbado de financiarização das relações e desses fluxos. Quando se fala em fluxos exacerbados, não estamos falando aqui de maior concretização de direitos humanos. Estamos falando muito mais de uma exacerbação do capital. Através da pulverização do capital financeiro no mundo inteiro e que esses fluxos ficam facilitados. Ele vai para a China, volta da China, vai para Xangai, volta de Xangai, vai para os Estados Unidos, vai para o Reino Unido, vai para a Itália, vai e volta. Tem um fluxo louco na Europa. E assim vai. Então, a intensificação das relações sociais mundiais que unem localidades distantes de tal modo que os acontecimentos locais são condicionados por eventos que acontecem a muitas milhas de distância e vice-versa, segundo Anthony Giddens. Então, não se pode dizer mais que um rincão isolado lá no nosso território não está mais conectado com todo o planeta. Além do mais, nós temos hoje o fenômeno da internet. Então, isso por si só já demonstra que estamos conectados. Mas isso vai além da internet. A internet potencializa os efeitos dessa globalização. Está em jogo o paradigma da sociedade, concebida quase exclusivamente como Estado-nação bem delimitada. Então, o Estado-nação realmente possui essa soberania absoluta? O que a gente vê hoje? Um Estado-nação fragilizado. E o que é que está em jogo? É a realização dos direitos humanos. Efetivamente, um Estado fraco significa menor realização de direitos humanos. Um Estado forte significa direitos humanos fortes, realizáveis. A relação dos direitos humanos com o Estado-nação, com o Estado nacional, com a soberania do Estado é muito forte. Porque no que tange a um plano internacional de universalização dos direitos humanos, sabemos que isso não foi bem sucedido como se queria, como se pensava.
E que se tem hoje são os direitos humanos sendo realizados, certo? Principalmente em estados-nação. É isso que temos e precisamos aprimorar esse fato. Aproveitar esse gap aí e fortalecer o Estado. O Estado ainda é importante, principalmente na defesa dos direitos humanos, na defesa dos direitos fundamentais. Talvez o fim do Sistema Nacional enquanto núcleo central das atividades e estratégias humanas organizados. A globalização seria o fim disso aí? Eu entendo que não. Mas do ponto de vista internacional, nós sabemos que o Estado-nação está fragilizado. Trata-se de fenômeno multifacetado com diversas dimensões. Acreditamos que combina a universalização e os particularismos. Então, os globalismos e os localismos. Certo? Então, não podemos pensar que o Brasil está isolado. Ao mesmo tempo, o Brasil precisa ter protagonismo no cenário internacional, que tem perdido ao longo do tempo, por seu posicionamento divergente nas questões principalmente humanitárias e ambientais. Isso é uma realidade. Né? Transformação do sistema mundial, né? Através de quê? Através do aumento das desigualdades entre países ricos e pobres no seu interior, um aumento da população que chegará, segundo estimativas, a 11 bilhões em 2050, catástrofe ambiental, mudanças climáticas, conflitos étnicos, migração internacional massiva, a Europa recebendo imigrantes do norte da África, do Oriente Médio, então emergência de novos estados, né, falência e implosão de vários estados, proliferação de guerras civis, né, democracia como condição universal, mas que está sendo questionada como um mecanismo mais eficiente para resolver os problemas da população. Mas não há mecanismo melhor. A democracia ela é imperfeita, mas não há um sistema melhor. Me apresentem um sistema melhor? Eu desconheço. Né? Crime globalmente organizado. Efetivamente, nós já conhecemos isso. Não se trata de um processo linear ou consensual, é um processo complexo, hipercomplexo, há um consenso, na verdade, hegemônico, né? Do norte para o sul, principalmente, né? O sul que somos nós, o sul global, que acaba aceitando, baixando a cabeça para o que o norte quer. O norte que lida com a tecnologia, que constrói a tecnologia e que fornece essa tecnologia para nós. E o sul, que somos nós, que fornecemos commodities. Soja, feijão, arroz, café. Né? Continuamos o mesmo movimento da colonização. Então o panorama mundial mudou. Há uma interdependência maior entre as nações. Que isso caracteriza a globalização. Há uma revolução versus reformismo. Certo? Uma revolução capitaneada principalmente por países do norte, a revolução em prol de quem? Né? E uma busca por reformismo nos países do sul, principalmente reformismo concentrado numa reforma fiscal, reforma previdenciária, diminuição de direitos, né? Exigências do FMI, exigências do Banco Mundial, para que nós nos adequemos a esse processo de globalização, capitaneado por esses países do norte. Então há várias dimensões, portanto, no processo de globalização. Né? Podemos dizer que temos uma globalização econômico-liberal, baseada na financiarização, nos investimentos em escala global, né? Nos processos de produção flexíveis e multilocais, tá certo? A necessidade de baixo custo de transportes cada vez mais baratos, infraestrutura cada vez mais barata, evolução nas tecnologias de informação e de comunicação, desregulação das economias nacionais, preeminência de agências financeiras multilaterais, que têm até mais influência política que o próprio Estado. Né? Mudança do eixo do capitalismo dos Estados Unidos da América para outras nações. Hoje o eixo não está mais com os Estados Unidos, o eixo está com a China, com a Rússia, mas principalmente com a China. A China faz o contraponto lá na Ásia, lá no Oriente, certo? Então, uma diminuição do peso das políticas sociais no orçamento do Estado, aquela coisa que eu falei, que o Norte força o Sul a fazer um esforço fiscal de modo a diminuir direitos
E aí significa diminuir os direitos sociais, diminuir, consequentemente, o gasto com essas políticas públicas. Então, a visão é que essas políticas públicas sociais, elas são políticas que gastam. Não se tem uma visão de benefício à população. Então, as empresas multinacionais são agora um importante elemento na estrutura institucional, juntamente com os mercados financeiros globais e com os blocos comerciais transnacionais. Esse ponto é fundamental. As empresas multinacionais são agora um importante elemento na estrutura institucional, com sua influência, seu poder de decisão sobre o Estado Nacional, juntamente com os mercados financeiros globais e com os blocos comerciais transnacionais. Formação de blocos econômicos supraestatais. Isso é fundamental. Isso contribui para o enfraquecimento do poder de decisão dos Estados nacionais, dos países. Então, as políticas neoliberais são impostas aos países periféricos, semi-periféricos, nós, os países do Sul global. Então, os países estão sujeitos a empresas de rating, de avaliação, que avaliam se você é um país, se o Brasil é um país bom para investimento ou não. É A mais, A menos, B mais, B menos, C mais, C menos e assim vai. Né? Alguns dados relevantes. 1/3 do produto industrial mundial é produzido nas multinacionais, né? Do PIB mundial. Das 100 maiores economias, 47 são empresas multinacionais. 47 são empresas multinacionais. Certo? 47 tem mais dinheiro do que muitas nações. 70% do comércio mundial é controlado por 500 empresas multinacionais. Veja só, que concentra todo o comércio mundial. 1% das empresas multinacionais detém 50% do investimento direto estrangeiro. Né? Então, existe uma globalização social, efetivamente, uma globalização das desigualdades. Surgimento de uma emergente burguesia global. Algumas reformas estatais minaram os efeitos danosos da globalização, isso é verdade, mas muito criticadas essas reformas, certo, por estados que capitaneiam esse processo de globalização. O conceito de consumidor substitui cidadão, passamos a ser vistos muito mais como consumidores do que como cidadãos beneficiários de direitos sociais. Né? O critério de inclusão, em certa medida, deixa de ser o direito para passar a ser solvência. Né? O critério de inclusão, em certa medida, deixa de ser o direito para passar a ser solvência. Você é solvente, efetivamente? Né? Parte daquela visão de capacidade de consumo. Né? Então, 1,5 bilhão de pessoas vivem com menos de $1 por dia. 2 bilhões de pessoas vivem com apenas $2 por dia. Né? Países pobres, 85,2% da população mundial detém apenas 21,5% do rendimento mundial. Profunda desigualdade, né? Social profunda. Países ricos, 14,8% da população mundial detém 78,5% do rendimento mundial. Uma família africana consome 20% menos do que consumia há 25 anos atrás. Quer dizer, a globalização não melhorou em nada esse processo de acesso à alimentação, por exemplo, que é básico. 20% da população mundial detém 86% do produto bruto mundial. Certo? É absurdo, né, gente? Absurdo. Os 20% mais pobres detêm apenas 1% da riqueza. Certo? É terrível isso. Terrível. Então, os três mais ricos bilionários do mundo excedem a soma do produto interno bruto de todos os países menos desenvolvidos do mundo, onde vivem 60 milhões de pessoas. Apenas 3 pessoas. 90% das doenças mundiais estão nos países pobres, não por culpa deles, né? Mas os mesmos não têm 10% dos recursos globalmente gastos em saúde, ou seja, são pobres, têm muita doença e não se tem investimento para se evitar essas doenças. 1/5 da população mundial não tem acesso a serviços de saúde modernos. Metade da população mundial não tem acesso a medicamentos essenciais. Né? E você tem uma globalização política, né, que tem influência sobre esse Estado-nação. Estados hegemônicos comprimiram a autonomia política e a soberania efetiva dos Estados periféricos e semiperiféricos. A pressão é grande. O centro de decisão não é do país. Quem decide as coisas é o presidente da República aqui no Brasil. Ele pode até decidir, mas a sua decisão tem repercussões no mercado financeiro internacional.
E se não forem boas, ele vai ter que retroceder. É uma situação de dependência muito forte, de amarras. Então, por isso que é muito importante o diálogo internacional para que isso acabe. A atitude não é se isolar, a atitude deve ser se aproximar para lá dentro das estruturas internacionais você modificar essa situação. O Estado perdeu sua centralidade? Essa é uma pergunta. Não perdeu de tudo. Mas dizer que não houve perdas, também é desconhecer a realidade. Busca pela uniformização jurídica global, principalmente no comércio, nas transações comerciais, nas transações financeiras. Então, a criação de requisitos normativos institucionais para as operações do modelo de desenvolvimento neoliberal envolve, por isso, uma destruição institucional e normativa de tal modo massiva que afeta muito além do papel do Estado na economia, a legitimação global do Estado para organizar a sociedade. Então, essa luta do sistema internacional sobre o Estado é muito forte, principalmente sobre os Estados periféricos, de modo a comprimir esse Estado periférico e diminuir a sua atuação autônoma. Isso é muito importante ser observado. Então, há processos de desnacionalização do Estado, um processo de desestatização dos regimes políticos. Os regimes políticos não são totalmente estatais, têm influências e sofrem influências internacionais. Tendência de internacionalização do Estado Nacional cada vez maior. Tá certo? Então, o planeta é objeto desse conjunto de tensões, né, que são fundamentais, que precisam ser pensadas. Entretanto, o retraimento do Estado não pode ser obtido senão através da forte intervenção. O Estado tem que intervir para deixar de intervir. Ou seja, tem que regular sua própria desregulação. Essa história de Estado mínimo, no meu entendimento, é balela. Certo? O Estado não tem que ser mínimo, o Estado ele precisa ser máximo quando necessário. Até para desregular, ele precisa intervir. Né? Então, primados lá do consenso de Washington na década de 80, onde os estados mais poderosos financeiramente, né, estabeleceram um cronograma e um conjunto, um receituário, para que os estados, principalmente terceiro-mundistas, os estados periféricos, seguissem. Né? O Estado tem que ser fraco, uma democracia liberal, um primado do direito e do sistema judicial, da legalidade e do sistema judicial, para que as regras do jogo fossem regras claras, efetivamente, para todos. Mas todos quem, cara pálida? O Estado estaria em oposição à sociedade civil? Né? Essa é uma coisa importante, que lá desde o início que eu vou dizendo, o Estado tem que estar do lado da sociedade. Mas o Estado está se constituindo em um opositor à sociedade civil? Uma globalização cultural ou cultura da globalização? Há um processo de ocidentalização, de americanização, europeização ou de globalização? Eu vejo que a localização, os interesses locais têm tido um protagonismo, né, principalmente no âmbito de uma região. Certo? Que esse aspecto cultural foi o aspecto mais, e é o aspecto mais frágil da globalização, que não se conseguiu um sucesso nisso, diante da diversidade cultural que existe no mundo. Certo? É a dificuldade em padronizar esses comportamentos. Se conseguiu, veja a Coca-Cola, a calça jeans, né, e vários outros comportamentos que foram comportamentos importados, a música, por exemplo. Né? Há uma homogeneização, em certa medida, sem refutar uma diferenciação. Em certa medida existe mesmo. Não se conseguiu na totalidade. Os fenômenos culturais só interessam na medida em que se tornam mercadorias. Né? Mercadorias, ou seja, que podem ser comercializadas, efetivamente. Na verdade, o que chamamos de globalização é sempre a globalização bem-sucedida de determinados localismos. E tudo isso que eu estou falando aqui, que é global, nasceu no local e se transmitiu para o global. Né? Globalização pressupõe localização. Globaliza-se algo ou localiza-se algo. Né? A produção de globalização, a produção de globalização implica a produção de localização. Sem essa produção de localização não haverá e não haveria globalização. A globalização necessita essencialmente de uma localização. Agora, ninguém pode negar que há tensões entre o global e o local.
Estamos numa fase de transição entre o sistema mundial moderno e o sistema mundial em transição. Estamos num processo de transição ainda. Boaventura de Souza Santos é que estabeleceu esse sistema mundial de transição, né? O SMET, tá certo? Sistema mundial em transição, o SMET. Né? Saímos do sistema mundial moderno para um sistema mundial em transição, tá certo? Que é formado por práticas interestatais, práticas capitalistas globais, práticas sociais e culturais, práticas entre estados, tá certo? Práticas globalistas, práticas capitalistas globais, práticas sociais e culturais. Modelos para pensarmos as políticas públicas. Vamos pensar nas políticas públicas agora como a estratégia necessária para nós assegurarmos esses direitos humanos. Né? Modelo baseado na essência do Estado, e o modelo de Estado que chegou até nós é o modelo europeu. Né? Modelo baseado na cientificidade da produção dos governos, modelo norte-americano. Então, modelo europeu de Estado, se conjugando com o modelo de cientificidade da produção dos governos, certo? Então, produção baseada em estudos, em análises, certo? Bastante focado, cuidado para que efetivamente fosse aplicado e possuísse resultados. Né? Resultados. Um think tank, ou seja, um tanque de pensamentos, de ideias, né? Um brainstorm que precisava ser moldado, né? E efetivamente filtrado para que se buscassem as prioridades diante de um orçamento diminuto, por exemplo, ou de poucos recursos. Um pós-guerra e enfrentamento das consequências desse pós-guerra exigiu que o Estado moderno ele tivesse nuances mais efetivos, mais eficientes, ok? E a aplicação de métodos para a produção governamental. Para que isso acontecesse, que o Estado fosse eficiente, havia necessidade de aplicação de métodos para a produção governamental. Laswell, em 1936, estudioso da ciência política, cunhou a expressão do Policy Analysis. Policy Analysis, a principal finalidade seria aproximar a abordagem científica da produção dos governos. Então, a análise de políticas ou Policy Analysis era justamente a tentativa de aproximar isso. O governo precisava ser o mais metodologicamente organizado, com atuação focada, estudada. O Simon, em 1957, falava que o conceito de racionalidade limitada das decisões públicas, né, das decisões públicas, na verdade, policymakers, porém afirmando que essa limitação poderia ser rompida pelo conhecimento racional. Então, Simon cunhou o conceito de racionalidade limitada. Na verdade, aí não é dos decisões, é dos decisores públicos. Cunhou o conceito de racionalidade limitada dos decisores públicos, né, policymakers, porém afirmando que essa limitação poderia ser rompida pelo conhecimento racional. Então, Simon dizia, olha, a decisão, o poder de decisão do homem de carne e osso era limitado, porém o conhecimento poderia aumentar essa capacidade. A cientificidade seria essencial para a atuação do governo, dos governos. Lindblom, em 1959, fala que fazia uma crítica, na verdade, da visão de Laswell e Simon, apontando que a racionalidade não pode ser o único elemento a ser levado em consideração, sendo necessário pensar em termos de relações de poder e a integração entre as diferentes fases do processo decisório. É aquela história, né? Nós precisamos de um político técnico ou de um técnico político. O fato é que a técnica não pode se separar da política, nem a política pode se separar da técnica. Não se pode ter um gestor público apenas técnico, certo? Isso é ruim, ele precisa ser político, na melhor acepção da palavra. Então precisamos pensar em outros elementos, o papel das eleições, das burocracias, dos grupos de interesse, dos partidos políticos. Então, Easton, em 1965, contribuiu considerando política pública como um sistema, engolir aí o M, né, como um sistema que relaciona formulação, resultados e o ambiente. Né? Essas recebem influências, os inputs dos partidos, da mídia e dos grupos de interesse. Então, há pressões de todos os lados. Há uma chuva de ideias. Aí é o processo de formulação da agenda. Né?
Então, definições de políticas públicas, termo com múltiplas acepções de definições, campo dentro do estudo da política, que analisa os governos à luz de grandes questões públicas. Tá certo? É um campo do saber estruturado, autônomo, tá certo? Que é essencial para nós pensarmos como concretizar os direitos humanos, como sendo um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos específicos. É a soma das atividades dos governos que influencia a vida dos cidadãos, o que o governo escolhe fazer ou não fazer. São processos de escolha. Não podem ser processos aleatórios. A aleatoriedade, ou seja, o aleatório não deve fazer parte do ideário de um governo. Um governo não pode ser aleatório. Um governo não pode atirar para todo lugar. O governo precisa ter foco. Essa bagunça, essa desorganização não deve fazer parte de um governo. O governo tem que ser organizado, minimamente organizado. Não pode ser aleatório. Então, decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes questões. Quem ganha o quê? Por quê? E que diferença faz? Quem ganha o quê? Por quê? E que diferença faz? Né? Então, o campo das políticas públicas é campo inter e multidisciplinar. O campo das políticas públicas não pode ser um campo exclusivista. Ele tem que ser um campo aberto. Ele tem que trazer influências do direito, da sociologia, da ciência política, da administração, da antropologia, da economia, da contabilidade. Os interesses dos grupos, as burocracias e diversas dinâmicas vão interessar. É o campo do conhecimento que busca, ao mesmo tempo, colocar o governo em ação e o analisar essa ação variável, independente e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou curso dessas ações. Uma variável dependente. Né? Importante nós termos essa visão. A formulação de políticas públicas é o estágio em que os governos democráticos traduzem seus propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados e em mudanças no mundo real. É aí que os direitos humanos precisam figurar. Como escolha efetiva na agenda do governo. Certo? As políticas públicas recebem influência de diversas áreas do conhecimento quando desenhadas e formuladas desdobram-se em plano, programas, projetos, bases de dados ou sistemas de informação e pesquisas, quando postas em ação, são implementadas e ficam submetidas aos sistemas de acompanhamento e avaliação. Então, aí está a saída efetiva para o cumprimento de uma agenda de direitos humanos. As políticas públicas. Então, é nessa vibe que iremos até o final, certo, da nossa disciplina, certo? E em outubro, né, pelo calendário, eu não me recordo a data, né, mas vou verificar aqui na minha agenda, né? Então, nossa última aula, se eu não me engano, será dia 13 de outubro. 13 de outubro. Hoje, nós estamos no dia 31 de agosto, né? Há mais de um mês, falta um mês mais ou menos para nós terminarmos o nosso curso. Então, vamos falar ainda de desenvolvimento, certo? Vamos continuar falando de políticas públicas e daí nós marcaremos a nossa terceira e última nota, tá ok? Então, não deixem de reassistir essa aula, está disponível na plataforma da UFCG, no PVAI. Agradeço a todos. Qualquer dúvida, tem um balãozinho, gente, na sua tela do PVAI, lá do lado, no canto direito superior, tem um balãozinho, você clica e fala comigo, manda pergunta, pode colocar no chat aqui também do vídeo, tá certo? Ninguém está mandando pergunta, então eu estou supondo que todo mundo está entendendo tudo, tá certo? Então, nesse processo de ensino à distância, assíncrono, né, ou mesmo síncrono, é preciso que você, da mesma forma que na sala de aula, busque perguntar. Tá certo? Eu vejo uma juventude um pouco apática, né? Sem saber o que quer da vida, enfim, é preciso saber o que quer da vida, efetivamente. Né? Vocês estão no momento de decidir. Eu sei que é difícil, mas é preciso tomar posição. Tá certo? Então, um abraço, bom final de semana.